Imaginemos uma sala de bate-papo hipotética e absolutamente épica. De um lado, temos um nerd de laboratório rigoroso que não aceita nada sem um teste prático. Do outro, um cético radical, aquele cara que duvida de absolutamente tudo. E, bem no meio deles, uma voz centrada pronta para ancorar a conversa inteira na realidade do cosmos. Colocar três gigantes da filosofia juntos na mesma sala nos mostra que estudar o pensamento humano não é só decorar ideias soltas, é sobre ver o que acontece quando mentes brilhantes colidem de verdade. E nesta análise de hoje, a gente vai acompanhar esse embate histórico para entender como nós, seres humanos, realmente conseguimos conhecer as coisas. Para desvendar aquele que é, sem dúvida, o maior mistério da mente humana, a gente precisa dessa sala de bate-papo. Afinal, como a gente sabe que sabe de alguma coisa? É uma loucura pensar nisso, né? Para encontrar a resposta, nós trancamos nessa sala o Francis Bacon, um obcecado por métodos, o David Hume, um questionador compulsivo que não deixa nada passar, e Santo Tomás de Aquino, uma voz de pura razão ancorada na realidade. A dinâmica entre esses três vai muito além de teorias abstratas. Ela nos mostra os limites reais da nossa própria inteligência. E assim que a gente entra no primeiro grande round desse debate. O mais curioso aqui é que antes mesmo de a discussão esquentar, todo mundo na sala concorda com uma regra básica. Nós não somos cérebros flutuantes perdidos no vazio. Todo o conhecimento humano precisa obrigatoriamente dar o seu primeiro passo através dos nossos sentidos físicos: visão, audição, tato. A grande questão que bota fogo na sala é: o que acontece depois disso? O contraste entre essas mentes é instantâneo. Francis Bacon chega exigindo fatos, querendo curar o que ele chama de pensamento preguiçoso. Para ele, ficar repetindo teorias bonitas no conforto do quarto não serve de nada. A gente precisa de experimentos físicos, colocar a mão na massa, observar a natureza com método. Do outro lado da mesa, David Hume leva tudo para um extremo radical. Ele manda logo que a nossa mente não tem verdades prontas. Na real, para Hume, aquilo que a gente chama de ideia é só uma cópia fraca, um rascunho de uma impressão sensorial muito mais forte que a gente teve lá atrás. É bem nessa hora que Santo Tomás de Aquino pede a palavra para trazer um pouco de equilíbrio. Ele concorda totalmente que a porta de entrada para a mente são os sentidos, mas ele bate o pé dizendo que o intelecto faz muito mais do que só gravar dados como se fosse uma câmera de segurança de supermercado. A nossa inteligência vai muito além. Ela consegue penetrar na informação sensorial e sacar o que as coisas realmente são na essência. Ela capta relações, causas e a própria natureza da realidade de um jeito profundo. Agora pensa bem, se tudo começa nos sentidos e a gente depende deles para ler o mundo, caímos num segundo dilema que é quase assustador. Como é que a gente impede o nosso próprio cérebro de ser enganado o tempo todo? Bacon sabe muito bem o quanto é fácil a gente cair em armadilhas mentais. Ele até apelida essas armadilhas de ídolos. Pensa neles como as fake news originais da humanidade. O nosso cérebro é enganado pela nossa natureza impulsiva, pela confusão bizarra das palavras, pela pressão de seguir a multidão e por aquelas teorias que todo mundo aceita sem nem questionar. É justamente por causa dessa bagunça toda que Bacon é absolutamente obcecado por um método científico rigoroso. É como se fosse o único limpador de para-brisa capaz de desembaçar a nossa mente. Mas aí vem o Hume, o verdadeiro mestre de pensar demais, e estraga a festa da ciência. Ele olha para o Bacon e lança a braba. E se as tais certezas científicas forem só um truque da nossa própria cabeça? Hume joga no ar que aquilo que a gente chama de certeza absoluta costuma ser só o nosso cérebro se acostumando com uma rotina. A gente vê algo acontecer várias e várias vezes e cria uma expectativa psicológica, um conforto. Para ele, a maioria das nossas chamadas provas racionais é, no fundo, pura e simplesmente a força do hábito. O clima na sala pesa bastante, mas Santo Tomás de Aquino intervém com um argumento incrivelmente elegante para acalmar os ânimos. Sim, os sentidos dão defeito. Sem a razão comete uns erros de cálculo feios. Mas vamos pensar nos olhos humanos. Eles podem ver tudo embaçado num quarto escuro ou precisar de lentes de grau, mas o fato é que eles ainda foram projetados para ver. Da mesmíssima forma, a mente humana pode até tropeçar, mas ela é construída e orientada por natureza para alcançar a verdade. O erro é só um desvio de rota, não o destino final da nossa inteligência. Com as coisas mais calmas, a nossa conversa evolui para o round mais intenso de todo o debate. Vamos falar sobre as engrenagens invisíveis do universo, causa e efeito. Quando uma coisa faz outra acontecer, isso é real ou é só uma invenção da nossa cabeça? Para entender a lógica maluca do Hume, a gente só precisa acompanhar o famoso exemplo das bolas de bilhar. Passo 1, a gente observa a bola branca bater na vermelha. Passo 2, a bola vermelha começa a se mover.
Passo 3, que é o golpe de mestre do Hume, a alegação de que nós nunca, em nenhum momento, enxergamos a tal da causalidade com os nossos olhos. A gente só enxerga uma sequência de imagens. E como isso acontece o tempo todo, a nossa mente cria o hábito e simplesmente inventa o conceito de causa para tapar o buraco. É uma ideia que dá um nó na cabeça. E é exatamente nesse momento que Santo Tomás de Aquino não deixa barato de jeito nenhum. Ele bate de frente com essa visão psicológica do Hume. Para Santo Tomás de Aquino, a causalidade não é uma ilusão reconfortante que a mente cria. É uma relação cósmica e real. Pode até não ter uma cor específica ou um formato que a gente consiga desenhar, mas é uma relação verdadeira de dependência que o nosso intelecto tem total capacidade de compreender. Sem causas reais, o universo seria literalmente só um caos de eventos aleatórios. E enquanto essa metafísica profunda toma conta do centro da sala, o Francis Bacon está lá no canto, ignorando completamente as abstrações. Ele não está nem aí se a causa é um hábito psicológico ou uma relação cósmica super profunda. Ele só quer observar os padrões da natureza e encontrar as regularidades para que a ciência prática possa arregaçar as mangas e trabalhar. Ele quer ver as coisas funcionando na vida real. Essa tensão toda nos leva de forma perfeita para o quarto e, de longe, o mais divertido momento do debate. É agora que o Hume decide jogar na mesa a sua provocação hipotética mais famosa e, para ser sincero, a mais irritante também. A pergunta parece ridícula no começo. Como a gente sabe que o Sol vai nascer amanhã? Mas a lógica de Hume é muito afiada. Ele argumenta que não existe absolutamente nenhuma contradição matemática ou lógica na ideia de o Sol simplesmente decidir não aparecer amanhã de manhã. Não dá para provar, usando matemática pura, que o futuro vai ser a cópia do passado. Então, a nossa crença cega no amanhã é só um cobertor de conforto psicológico. A gente acredita porque acostumou e ponto final. As reações na sala são imediatas e geniais. Bacon confia nos dados acumulados. A observação contínua mostra que funcionou até hoje, então a ciência garante que vai funcionar amanhã. Hume duvida de tudo, chamando isso de mero costume cego, mas Santo Tomás de Aquino dá o golpe final no argumento. Ele aponta brilhantemente que o Sol não nasce amanhã por causa dos nossos hábitos mentais. Ele nasce por causa da estrutura real do universo. Nós podemos confiar no amanhã de forma racional porque existem causas reais e uma ordem física operando lá fora. Não importa o que o nosso cérebro ache sobre isso. O que nos traz, enfim, ao grande encerramento dessa nossa sala de bate-papo filosófica. Quando a gente para e avalia o impacto de ter esses três gênios discutindo as engrenagens do conhecimento, o saldo que fica é absolutamente incrível. O grande valor de colocar esses pensadores juntos é que um acaba consertando o exagero do outro. Francis Bacon mantém os nossos pés no chão, curando a preguiça intelectual com muito método e fatos empíricos. David Hume nos mantém super afiados, destruindo nossas certezas ingênuas e forçando a gente a provar cada coisa que diz. Mas é Santo Tomás de Aquino quem salva a mente de ficar trancada dentro dela mesma, presa num loop de dúvidas infinitas. Ele garante que a nossa inteligência tem sim a nobreza e a capacidade de tocar a própria realidade. Como ele mesmo define com a precisão definitiva e inquestionável, a verdade é a adequação entre o intelecto e a coisa.